Muito bom dia para todos, paz bendita e maravilhosa do Senhor Jesus inunde o teu coração, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Satanás é aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. E uma das coisas de Deus, uma das coisas que é divina e sagrada, que Satanás se levanta contra, é o dízimo. Dízimo, a palavra é essa, gratidão. Dízimo e oferta é símbolo da nossa gratidão ao nosso Deus. Deus não pede nada que Ele não tenha. Tudo que Ele pede para nós, Ele já tem. Ele é o dono de tudo. Ele não precisa do nosso dízimo. Ele é Deus. Mas Ele precisa da nossa fidelidade. Ele quer ver a fidelidade do nosso coração. E tudo que Ele pede para nós, Ele não fica para Ele. Ainda tem mais essa. Ele não guarda para si. Ele trabalha, Ele melhora e devolve para nós em bênçãos. Então Satanás, sabendo que os dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, serão recompensados por Deus, serão abençoados, ele se levanta também contra dízimo e oferta. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que tem sido fiel, que tem sustentado esse templo com as despesas, através do teu dízimo, da tua oferta, entregue na casa do Senhor de todo o teu coração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Amém? Mateus 26, verso 36, diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas, porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os discípulos todos, deixando Jesus, fizeram o quê? Fugiram. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra santa, bendita, maravilhosa. Abrimos nosso coração, nossos ouvidos espirituais, pedindo ao Senhor entendimento, discernimento, sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa falta de fé. E nos abençoa mais uma vez. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cultaço de Santa Ceia. E o culto de Santa Ceia, ele tem um propósito ímpar. O culto de Santa Ceia tem um propósito bem definido. Qual é o propósito do culto de Santa Ceia? É nos remeter ao Calvário. Nos remeter às lembranças das cenas do Calvário. Se você participar de um culto de Santa Ceia, e isso não acontecer com você, alguma coisa vai estar errada. O propósito é trazer à lembrança as cenas do Calvário. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. É em memória dele. É em lembrança dele. Eu quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre o sacrifício de Jesus. E se nós pensarmos nas cenas do Calvário, o sacrifício de Jesus lá no alto do Monte Calvário, na cruz do Calvário, a gente poderia pensar em muitas coisas. Por exemplo, a gente poderia pensar nos guardas romanos açoitando Jesus. Poderíamos pensar em Jesus colocando a cruz sobre os ombros, entrando pela via dolorosa e indo em direção ao Monte Calvário. Poderíamos pensar nas 3 cruzes lá no horizonte e Jesus ali pregado na cruz do meio. Poderíamos pensar nos cravos que transpassaram suas mãos, seus pés.
Poderíamos pensar naquela coroa de espinhos que fez sangrar sua cabeça. Poderíamos pensar no brado que ele deu às 3 horas da tarde, daquela fatídica sexta-feira, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que o texto que nós lemos fala de outras cenas. Todas essas cenas que eu resumi, que eu relatei para você, são verdadeiras, são cenas do Calvário. Mas no texto que nós lemos, e que é narrado pelos 4 evangelistas, nos fala de Jesus indo ao Getsêmani. O que era o Getsêmani? Getsêmani era um jardim situado no Monte das Oliveiras. Um jardim ali no Monte das Oliveiras. A palavra Getsêmani significa prensa do azeite. Ali era o lugar em que se prensava as azeitonas para extrair o azeite. O azeite era muito precioso, mais do que a carne da azeitona. O azeite era de um valor tremendo. E o azeite tem um símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, Getsêmani significa lugar de prensar a azeitona, lugar de espremer as azeitonas. E o que aconteceu ali no Getsêmani? Claro que vocês já sabem, eu vou estar apenas recapitulando aquilo que nós já sabemos. Mas é sempre bom trazer na memória aquilo que nos dá esperança, amém? É sempre bom trazer na memória de novo aquilo que nós já aprendemos um dia. O que aconteceu ali no Getsêmani foi que Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Traído por seu melhor amigo, o de mais confiança, o tesoureiro, aquele que cuidava do dinheiro de Jesus, aquele que comia no prato com Jesus. Ali no Getsêmani, Jesus foi traído por ele. Ali no Getsêmani, Jesus foi abandonado por todos os discípulos. Ali Jesus foi manietado, teve suas mãos amarradas. Ali no Getsêmani, Jesus fez uma declaração espantosa, quando disse: a minha alma está triste até a morte. Qual a lição que nós tiramos? Que a entrega de Jesus por você não começou lá no alto do Monte Calvário. A entrega de Jesus por você começou aqui embaixo no Getsêmani. Diga glória a Deus. No Monte Calvário foi o ápice de todo o sofrimento. O Monte Calvário foi o momento mais intenso, mais forte de todo o sofrimento de Jesus. Mas a entrega começou na quinta-feira à noite. Da meia-noite da quinta-feira até as 3 horas da tarde da sexta-feira, no alto do Monte Calvário, morrendo por mim e por você. Ele saiu
do cenáculo, na quinta-feira à noite, aonde celebrou a Páscoa com seus discípulos, aonde comeu com seus discípulos a última Páscoa, e ali, naquela quinta-feira à noite, ao celebrar a última Páscoa com seus discípulos, ele instituiu a Santa Ceia. O que nós estamos fazendo aqui hoje, em obediência a ele. Ali no cenáculo, ele saiu com seus discípulos. Antes de sair, eles cantaram um hino. E eles estão indo para o Getsêmani, quando Jesus começa a sentir uma tristeza profunda por aquilo que haveria de acontecer. Agora, queria que você pensasse um pouco comigo no seguinte: se Jesus iria sangrar lá na cruz do Calvário, por que ele teria que sangrar também aqui no Getsêmani? Porque a Bíblia diz que o seu suor ali no Getsêmani se transformou em sangue, em gotas de sangue. Se ele iria ser abandonado lá no Monte Calvário, por que teria que ser abandonado ainda aqui no Getsêmani? Se ele iria apanhar tanto no Monte Calvário, se ele iria sofrer tanto no Monte Calvário, por que teria que apanhar tanto e sofrer tanto aqui no Getsêmani também? Se iria ser exposto como vergonha na cruz, como humilhação, porque teria que sofrer também a vergonha e a humilhação no Getsêmani? O que é que nós aprendemos, queridos? Que o sofrimento de Jesus aqui no Getsêmani, o sofrimento de Jesus lá no Monte Calvário, foram sofrimentos em 2 níveis. Diga, 2 tipos de sofrimento. Sim, 2 tipos de sofrimentos diferentes. Ele pregado na cruz do meio, era Páscoa, e na época da Páscoa vinham pessoas de todas as nações, de todas as línguas, e ele ali pregado naquela cruz do meio com uma tabuleta escrita sobre a sua cabeça: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, latim e grego. Por que escrito em tantas línguas? Porque haviam pessoas de todas as nações. Era para que todos pudessem entender claramente o que estava escrito na tabuleta. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lá na cruz, no alto do Monte Calvário, todo mundo via claramente o sofrimento de Jesus. Mas lá embaixo, no Getsêmani, todos estavam dormindo e não viam o sofrimento de Jesus. Lá na cruz, no alto do Monte Calvário, era um sofrimento público. Aqui no Getsêmani, era um sofrimento íntimo, pessoal, sozinho.
quase ninguém estava vendo. Pastor, o que tem a ver com os nossos dias de hoje? O que tem a ver tudo isso conosco? O que eu vou dizer para você talvez não seja muito agradável de se ouvir, mas é verdade. Se Jesus passou por esses dois tipos de sofrimentos diferentes, o sofrimento público no alto do Monte Calvário e o sofrimento particular no Getsemane, em algum momento da sua vida, você também terá que passar por esses dois tipos de sofrimentos. Diga: Senhor, me ajude. Evidentemente que nunca será da mesma intensidade. Você não aguentaria. Nunca será da mesma intensidade o sofrimento de Jesus. Eu jamais aguentaria. O que é esse sofrimento chamado prova pública? E esse sofrimento chamado prova particular no Getsemane? A prova que você passa, chamada pública, você não precisa falar para ninguém que você está na prova. Todo mundo vê. Todo mundo percebe que você está passando numa prova. Por exemplo, uma enfermidade. Nosso corpo muda. A gente enfraquece. Nossa pele muda, nosso cabelo sofre. Todo mundo percebe que você está passando por uma prova. A prova fala por si. Exemplo: um homem, um pai de família que chega bêbado em casa. Todo mundo vê. A gritaria. Todo mundo sabe que é um bêbado. Um filho que dá problema na família. Toda a vizinhança sabe. É prova pública. Todo mundo está vendo. É o tipo de prova que até quem mora lá longe fica sabendo. A notícia voa, a notícia corre rápido. Uma prova financeira. Todo mundo vê quando nós passamos por uma prova financeira. Você vivia em um determinado padrão de vida, de repente fica desempregado, ou a fonte de renda de alguma forma diminui, e o teu padrão de vida cai. Todo mundo percebe. E vem e fala: poxa, alguma coisa diferente está acontecendo com essa pessoa. Mas também nós passamos pelas provas particulares. As provas do Getsemane. Aquela que você passa e ninguém sabe. Você vai para a igreja, você vem para a igreja, você vem para o culto, você canta, você sorri, você dá glória a Deus, você adora a Deus, mas aí dentro de você, só você e Deus sabe o que está acontecendo. Essa é a prova do Getsemane. Essa é a prova particular. E é uma prova às vezes tão complexa, tão constrangedora, que você não tem coragem de se abrir, nem mesmo com o pastor. Às vezes a prova é tão dura, é tão sua, é tão íntima, tão pessoal, é só você e Deus,
que sabe o que está passando dentro de você, que você não tem coragem de se abrir com ninguém. A prova do Getsemane é aquela em que você chora escondido. Você não deixa ninguém perceber que você está chorando. Durante o culto, tudo bem. Durante o culto, tranquilo. Mas depois que você sai do culto, você chega em casa, à noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, Getsemane, lugar da prensa, da prova que ninguém vê, lugar da pressão. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta manhã, diante de alguém, em que essa palavra está servindo, está encaixando direitinho. Você está dizendo: pastor, parece que o senhor sabe de toda a minha vida, parece que o senhor sabe de tudo que eu estou passando. Quem sabe? Eu não conheço, eu não sei. Deus sabe. Mas quem sabe a palavra está servindo para você, e você está falando assim: eu estou passando exatamente isso que o senhor está falando. É o lugar da prensa, Getsemane, lugar do esmagamento, lugar da pressão, que ninguém vê. Eu tenho uma palavra para você. Quantos querem ouvir? Espera em Deus. Não espera da igreja, não espera do pastor, não espera de ninguém. Espera em Deus. Confia em Deus. Ore um pouco mais a Deus, espere um pouco mais em Deus, jejua em Deus, entrega a Deus. Por que temos que suportar as provas do Getsemane? Por que temos que passar por elas? Primeiro, porque Jesus passou. Segundo, porque o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus passou, porque eu não quereria passar. Mas eu preciso lembrar você de 1 Coríntios 10, 13, que Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além da tua capacidade de suportar. Amém? Deus é fiel. Jamais permitirá algo que você não consiga suportar, que você não consiga passar. Por que temos que suportar as provas do Getsemane? Porque no domingo de manhã tinha uma ressurreição. Amém? Você tem que passar pela prova do Getsemane da quinta-feira, meia-noite, até a sexta-feira, porque no domingo de manhã tem ressurreição. Diga glória a Deus. E queridos, grave bem isso. No domingo de manhã a pedra vai ser removida. E ninguém vai experimentar a bênção da ressurreição se não passar pela prova do Getsemane. Right? Ninguém vai experimentar a bênção da ressurreição se não passar pela prova do Getsemane. Se não suportar a prova do Getsemane. Diga glória a Deus. Nós extraímos aqui lições preciosas.
nas provas do Getsemane, e eu quero compartilhá-las com você. Preste muita atenção. Por que Deus permite? Essa é a pergunta. Quer queira, quer não, essa pergunta vem. Por que Deus permite, pastor? É comum a gente ouvir. Nas provas do Getsemane, você descobre com quem você pode contar. Entendeu? Por que Deus permite? A prova particular, pessoal, Getsemane, pressão, ninguém vê, só você e Deus sabe o que está passando. Porque ali na prova do Getsemane você vai descobrir com quem você pode contar. Jesus foi para o Getsemane com 12, mas ele saiu com 11, porque um o traiu. Na prova do Getsemane caiu a máscara de Judas Iscariotes. Mas eu tenho uma palavra para você. A cada Judas Iscariotes que o diabo levanta para trair você, para ferir você, para magoar você, Deus levanta 11 fiéis a você, que estarão com você na prova. Amém. Amém. Receba a palavra, receba a profecia. A cada um Judas que o diabo levanta contra você, Deus vai levantar 11 fiéis para estar te apoiando na hora da prova, para estar te ajudando. Glória a Deus. Maior é o número daqueles que Deus levanta para estar com você, do que aqueles que o diabo levanta para te machucar. Maior é o número daqueles que Deus levanta para te ajudar, para te abençoar, se você permanecer fiel a Ele na prova. É importante dizer isso. Se você permanecer fiel, Deus vai levantar pessoas que você nem conhece. Nós estávamos numa pequena cidade no sul de Minas. Uma cidade pequenininha, deveria ter uns 15 mil habitantes. 14 mil eram religiosos, idólatras. Ser crente num lugar daquele era o maior desafio. Quando as pessoas percebiam que você era crente, olhavam para você como se fosse um bicho de outro planeta. E a nossa congregação era muito pequenininha, eram uns 15 membros. E nós, uma família de 5. Com aluguel para pagar. Então teve um período que não estava dando, a gente não estava conseguindo. E alguém me procurou, um homem de Deus, de uma outra igreja que eu não conhecia, de uma outra denominação. Me procurou e disse: Alceu, me explica a sua casa. Encontrou comigo na rua, eu estava indo para o templo, para oração da tarde. Alceu, eu sei que é por aqui, me ensina a sua casa que eu estou levando umas coisas para você. Eram 3 sacos, desses sacos de 60 quilos, de alimentos e produtos de higiene e de limpeza. Não era uma cesta básica comum, dessa padrão, caixinha de papelão. Eram 3 sacos. O homem não sabia nem onde eu morava. Eu não o conhecia. Quando quis agradecer, ele falou: não, você não vai me agradecer não. Agradeça a Deus. Foi Deus que tocou no meu coração para trazer isso para você. Saiba que quando você permanecer fiel a Deus na prova, Deus vai levantar até pessoas que você não conhece.
para te abençoar, para te ajudar. Aquilo me tocou profundamente, jamais esquecerei daquela cena. E aprendi algo ali maravilhoso. Enquanto nessa caminhada nossa para Deus, muitos estão debatendo doutrinas, placa de igreja, outros estão fazendo a obra de Jesus. Enquanto alguns estão discutindo sobre crescimento numérico, sobre doutrinas da minha denominação, a placa, o nome da minha denominação, outros estão preocupados em fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Enquanto alguns estão acusando o outro, defeito do outro, pecado do outro, sem olhar o seu, outros estão fazendo aquilo que Jesus mandou. Nosso Deus é o mesmo, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas, é o Deus de bênçãos, é o Deus de promessas, é o Deus que continua operando milagres. De quando os médicos dizem: eu não sei o que aconteceu, mas o problema sumiu, o mal não está mais aqui, a doença não está mais aqui, nós não estamos entendendo. E você pode dizer: doutor, eu sei o que está acontecendo, eu tenho um Deus Todo-Poderoso. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. Em primeiro lugar, então, Deus permite as provas no Getsemane, no teu particular, para você descobrir com quem você pode contar. Em segundo lugar, Deus permite provas no Getsemane, provas particulares, para que você descubra a quem você pode abrir o teu coração. Isso é importante. Estamos na era da comunicação, a era digital, que segundo os estudiosos começou lá na década de 50 até a década de 70, a era da informação, da comunicação, a era digital, sobretudo no final da década de 60, com o advento da internet. Estamos nessa era, nesse tempo, o tempo das redes sociais. Isso é mal? Claro que não, para quem sabe usar. Pode ser uma desgraça, se não souber usar, mas uma bênção para quem sabe usar. Agora, o excesso de exposição é um problema sério. Muitos pensam que o Instagram, o WhatsApp, o Facebook são consultórios de psicólogos. Instagram, Facebook, Zap não é psicólogo, não são psicólogos. E muitos vão ali para desabafar os seus problemas. Qualquer probleminha, corre lá para desabafar. E esse excesso de exposição, isso pode trazer problemas sérios para a pessoa. Deus permite a prensa no Getsemane, Deus permite a prova no Getsemane, para você descobrir com quem você pode abrir o teu coração. Jesus está com 11 no Getsemane. Ele foi para lá com 12, mas um desvirtuou. Jesus está no Getsemane com 11. Aí ele chega para os
11 diz assim: fiquem sentados aqui, eu vou ali orar. Primeiro versículo que nós lemos, verso 36. Assentai-vos aqui que eu vou ali orar. Ele não chamou ninguém para orar com ele. Mas eu imagino que ele deve ter dado um tapinha na cabeça de Pedro, um tapinha na cabeça de Tiago, um tapinha na cabeça de João. E a Bíblia diz, o texto diz no verso 37 que indo orar, levou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. O que é que nós aprendemos aqui? Que até mesmo para orar, você precisa escolher as pessoas. Amém? Até para orar. Falou para os 8, fiquem sentados aí, eu vou ali orar. Pegou Pedro, Tiago e João e avançou um pouco. E ele vai dizer algo para esses 3 que aqueles 8 não tinham maturidade ainda. Não estavam prontos ainda para ouvir o que ele tem para dizer para esses 3, que são mais íntimos dele. Ele diz então para Pedro, Tiago e João: a minha alma está triste até a morte. E ele deixa Pedro, Tiago e João aqui e avança um pouco mais, porque tem algo que ele precisa falar com o Pai, que nem esses 3 não estão preparados ainda para ouvir, não tem maturidade ainda. E lá, sozinho, ele se prostra seu rosto em terra e fala com o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. O que é que nós aprendemos? Que nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem para falar. Esses 8 que ficaram lá sentadinhos, não eram amigos de Jesus? Claro que eram. Mas não estavam prontos ainda, não tinham maturidade espiritual ainda, para ouvir o que ele podia dizer para esses 3. Esses 3 não tinham maturidade ainda, não estavam prontos para dizer aquilo que ele tinha que dizer com o Pai. Nós aprendemos que tem coisas que tem que ser só entre você e o Pai, e mais ninguém. Amém? Tem coisas que é entre você e o Pai. Eu vou profetizar sobre a tua vida agora. Se você crê em profecia, recebe. Deus vai preparar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te mostrar para quem você pode abrir o teu coração. Amém. Diga glória a Deus. Muito cuidado com quem você vai abrir o coração. Peça a Deus, Deus vai te dar, Deus vai mostrar para você. Louvado seja Deus. Note, ele disse aos discípulos: a minha alma está triste até a morte. Ele não está dizendo a minha alma está triste por causa da morte. Ele não tinha medo da morte. Não é por causa da morte. A minha alma está triste até o momento da minha morte. De hoje, de agora, de quinta-feira, meia-noite, até a hora da minha morte, a minha alma está profundamente triste. Ele não tinha problema com a morte. Ele mesmo diz em João capítulo 10, verso 18: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade, eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la de volta. Aleluia. Pastor,
Se ele não tinha medo da morte, por que ficou triste? Por causa do estrago que o pecado causou no homem. A morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Por causa do mal que o pecado causou no homem. A morte. Por causa da separação. Ele ficou triste por causa do distanciamento do Pai. Da separação que o pecado causa entre o homem e Deus o Pai. Ele nunca se distanciou do Pai. Ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Sempre esteve junto com o Pai, eu e o Pai somos um. Mas lá na cruz do Calvário, ele se distanciou do Pai, porque todos os pecados do mundo inteiro, todos os pecados do passado, do presente e do futuro, naquele momento, estavam sobre os seus ombros. O Pai não podia estar com ele nesse momento. O teu pecado estava pesando os ombros dele naquele momento. Por isso, o distanciamento dele do Pai. E lá naquele momento, sentindo a separação do Pai, ele lembrou de você, hoje, aqui nesta manhã. Diga glória a Deus. Ele lembrou de mim, hoje, aqui nesta manhã. Por isso ele deu um grande brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Uma outra pergunta. O problema de Jesus não era a morte. Ele não tinha problema com a morte, tinha medo da morte. O problema era o distanciamento do Pai. Uma outra pergunta que surge é se ele e o Pai são um só, nunca se desligou do Pai, por que se distanciou do Pai? Se distanciou para que nós nos aproximássemos do Pai. Se ele não tivesse distanciado, nós estaríamos longe. Mas por meio dele, através dele, nós nos aproximamos do Pai. Louvado seja Deus. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tenha intrepidez, tenha ânimo, tenha coragem de entrar no Santo dos Santos. Por causa dele, o caminho foi aberto, porque ele se distanciou para que você se aproximasse. E se ele não tivesse distanciado, você continuaria longe do Pai. Diga graças a Deus. Uma das profecias mais fortes para mim, uma das palavras mais lindas de Jesus, é Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Toda a Bíblia é maravilhosa. Toda a Bíblia é fantástica, é a palavra de Deus. Mas essa profecia para mim é: escreva aí na cadernetinha do teu coração. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa como começou, o que vai contar será como terminou.
E João, escrevendo o Apocalipse, ratificou essa palavra de Jesus em Apocalipse 20:10, dizendo: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém. Repita comigo, por gentileza. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém. Curve sua cabeça, por favor, diante da grandeza dele, da majestade dele, da soberania dele, do amor dele e da misericórdia dele para com você nesta manhã. E fale com ele aquilo que está no teu coração. Eu não sei o que você está passando, se é uma prova pública que todo mundo está vendo, não sei se é uma prova do Getsemane, seja uma prova do Calvário, aquela prova pública, seja a prova do Getsemane, a prova particular que ninguém está vendo, fale com ele nesta hora. Querido Deus, querido Pai, nos levantamos, cobrindo-nos com teu escudo, o escudo da fé salvadora. Pai Santo, são dias difíceis que nós estamos vivendo, são dias de lutas, de afrontas, de desafios, são tempos muito desafiadores, Pai, muito difíceis, e somente com o teu escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno, Pai, somente pelo sangue do Cordeiro, andando por fé e não por vista, é que eu vou triunfar sobre o inimigo. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, eu me cubro com o sangue de Jesus nessa manhã para me proteger, e tomo sobre mim a tua armadura, o escudo da fé, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz. Oh Deus, eu tomo a tua palavra, e com ela, pela confissão dos meus lábios, eu despedaço todas as setas do inimigo, pela tua palavra e pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor. Eu oro, Deus, em todo tempo, em toda ocasião, em todas as épocas, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Oh Deus, e conserva-me sempre alerta, vigilante, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando alguém a quem possa devorar, tragar, destruir, porque veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Senhor, cerca-me com os teus anjos. Oh Deus, vem em meu auxílio, vem em meu socorro. Pai, eu sou parte do teu povo, o povo consagrado de Deus, e te dou graças nesta manhã, meu Deus, pela tua armadura que me protege, pelo teu sangue, Jesus, que me cobre. Muito obrigado, Deus. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Esse é o momento da ceia do Senhor, é o momento mais sublime do culto. Eu gostaria que você tomasse a tua porção, o teu pão. Levante o teu pão aos céus. Dê graças a Deus. Pai, eu consagro a Ti este pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado por nós na cruz do Calvário. Façamos um exame de nós mesmos. Faz um autoexame, veja se há algum pecado que você não confessou ainda. Confesse agora, peça perdão ao Senhor por esse momento tão sublime. Obrigado, Deus querido. Me perdoa, me lava com teu sangue, me purifica de todo mal. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Fica comigo, Jesus. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão.
Pegue teu cálice, levante teu cálice para Deus. Pai, no nome de Jesus, eu consagro a Ti este cálice, o símbolo do sangue de Jesus, derramado por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Em memória de Jesus, bebamos juntos do cálice. Louve ao Senhor, erga suas mãos para Ele e glorifique ao Senhor. Graças, Jesus, te damos, honras te damos, louvores te damos. Louvado seja o teu santo nome, exaltado, bendito e glorificado seja, de geração em geração. Amém, Senhor. Nós vamos agora adorar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. Você que está em casa pode fazer a sua transferência. Agência da Caixa Econômica Federal, a conta da igreja, agência Caixa Econômica Federal, agência 2881, operação 022, tipo de conta 022, e o número da conta 50, dígito 4. Para fazer o Pix é pelo CNPJ da igreja, 04 220 167 000119. Eu oro nesse momento, consagrando a Deus cada dízimo, cada oferta, e abençoando a tua vida em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado por cada entrega, cada oferta voluntária dos teus filhos nesta manhã. Abençoa, Deus, com tua paz. Multiplica, Deus, abundantemente, que não haja falta de nada, mas que não falte o que nós mais precisamos, o teu Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus.